A nossa pergunta, talvez importante para todos os psicólogos, é saber por que mesmo um psicólogo devia prestar atenção em analisar a conjuntura social em que está inserido. Quando a gente se pergunta na psicologia o que é que contextualiza as nossas decisões, os nossos pensamentos, muitas vezes nós restringimos o foco a algumas dimensões que são as mais usuais na nossa profissão. Mas nós já descobrimos ao longo dos últimos anos a importância de cada um de nós sempre estarmos nos perguntando por que as coisas acontecem desta forma, o que é que está em torno daquilo que nós estamos enxergando. Nós sabemos na psicologia que sempre as pessoas estão tentando umas convencerem as outras, os meios de comunicação sempre têm uma visão que eles querem passar, e nós precisamos entender o que é que constitui esses contornos. Do ponto de vista do contexto político da nossa atuação e da nossa vida, vale a pena considerar que no nosso país, nós estamos na América Latina, e hoje existe uma ampla discussão sobre uma iniciativa de recolonização da América Latina. Essa ideia é defendida pelo Esquivel, que é o Prêmio Nobel da Paz, um argentino, que tem dito assim: os Estados Unidos desistiram de tentar controlar as relações de forma tão específica no Oriente Médio, porque entenderam que era principal para eles cuidar da América Latina, quer dizer, reconstituir a América Latina no papel de seu quintal. Isso por quê? Porque havia um processo de autonomização da América Latina em relação aos Estados Unidos. Vários países latino-americanos tinham uma política de independência em relação aos Estados Unidos. O projeto, por exemplo, de colaboração comercial de toda a América não progrediu, eles não conseguiram fazer progredir. Os recursos, por exemplo, do pré-sal no Brasil não estavam ficando à disposição das grandes petroleiras estadunidenses. A Petrobras conseguia ter uma política que a colocava como uma das maiores do mundo. Então era preciso fazer um esforço, na visão estadunidense, para recolocar a América Latina no seu devido lugar, na opinião deles. Qual é o devido lugar? O lugar de quintal, alguém que esteja sempre à disposição dos interesses estadunidenses. E para isso, tudo valia, tudo podia ser feito. Então, com alguns países, por exemplo, no caso de Honduras, que vinha num processo de afastamento, realizou-se lá um golpe de Estado jurídico. O Supremo Tribunal Federal de Honduras foi lá e retirou o Zelaya. No Paraguai, eles fizeram o quê? Fizeram um golpe de Estado parlamentar, que é, em poucas horas, destituíram o presidente, acusando de um crime que não tinha nenhuma relação com ele. No caso brasileiro, a gente precisa interpretar o momento político que a gente está vivendo nesse contexto. Quer dizer, há aí um forte esforço de fazer uma caracterização hoje no mundo de que o que aconteceu no Brasil tenha sido um golpe de Estado. E por mais que alguém possa não gostar da Dilma ou gostar da Dilma, essa não é a nossa questão, nós precisamos entender o que acontece no Brasil que leva um grande conjunto de parlamentares a decidir, mesmo que comprovadamente na ausência de um crime, tá, super comprovado de que não há um crime por parte da presidenta, é preciso retirar Dilma do governo. Por quê? Porque nos últimos 20 anos o Brasil viveu um conjunto de transformações que legitimam uma política forte de inserção social. Então, essa é uma leitura, a leitura que eu faço da conjuntura. Claro, outra pessoa pode fazer uma leitura diferente, pode achar que não, que tem um problema grave no Brasil de descontrole das contas públicas, por exemplo. Eu estou tentando enfatizar uma perspectiva de leitura da conjuntura, onde a gente entenda que o processo de inserção social das pessoas pobres brasileiras é o que incomoda, em grande parte, as elites brasileiras e permite que haja um acordo que envolve o judiciário, envolve os parlamentares e tem como principal executor
os meios de comunicação para convencer a sociedade brasileira de que esse processo de inserção social precisaria ser interrompido. Só que ninguém tem coragem de dizer, gente, vamos levar brasileiros voltarem à situação de passar fome. Ninguém teria coragem de dizer, vamos impedir esses brasileiros de terem acesso a bens de consumo. Então cria-se uma situação que leva a uma situação de impasse e se diz, não, é preciso mudar o governo do Brasil. Mas nesse mês que nós tivemos agora de mudança de governo, o que nós temos? Primeiro, um governo que começou a dizer que tem autoridade para mudar a política econômica, a política de relações internacionais, contra a vontade das urnas, porque o que está sendo feito no Brasil hoje foi 4 vezes rejeitado pelas urnas em seguida no Brasil. Foi proposto para os eleitores disseram, não, nós não queremos isso. 4 vezes seguidas em 16 anos. E aí, com o impeachment da presidenta Dilma, o que se conseguiu foi como se fosse uma autorização para implementar uma política que é uma mudança que não foi autorizada pelos eleitores. E essa mudança, notem bem, a primeira dimensão dela foi mudar relações internacionais. Foi a primeira mudança, quando vai lá o ministro das Relações Internacionais do governo interino e faz uma mudança geral na política, assim como se ele tivesse sido eleito para fazer aquilo. Que significa o quê? Enfraquecer as relações com os BRICS, né, com os países emergentes, notadamente os 5 países que estavam criando um banco, um fundo monetário internacional alternativo, diferente daquele que é controlado pelas grandes potências, e enfraquecer isso e submeter os nossos interesses, os interesses do Brasil, aos interesses estadunidenses. Então não é por pouca coisa que a primeira visita do novo chanceler é exatamente a Argentina, onde um programa de submissão dos interesses nacionais aos interesses estadunidenses está sendo colocado em prática. Agora, precisamos nos lembrar, toda a mídia, toda a intelectualidade do mundo hoje percebe que tenha sido resultado de um golpe político. Não sei se vale a pena, mas o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, ele foi rejeitado para participar de uma reunião de sociólogos recentemente nos Estados Unidos, porque os colegas sociólogos do mundo inteiro dizem, não dá para dar espaço para uma pessoa que tenha tido um papel importante num golpe de Estado no seu país. Ele foi rejeitado. E havia uma organização de uma vaia para ele lá no evento. Ele precisou desistir de ir ao evento, muito a contragosto, porque ele se sente um sociólogo importante, mas os colegas sociólogos disseram, não, nós não queremos você aqui porque você deu um golpe de Estado no Brasil, participou de um golpe de Estado no Brasil. Então eu queria insistir, não se trata de gostar ou não gostar de um partido ou de uma pessoa que esteja na presidência. Trata-se de entender que nós vivemos um contexto político que é fortemente influenciado pelos interesses mundiais. No nosso caso, fortemente influenciado pelos interesses dos Estados Unidos, que querem manter o Brasil como parte do seu quintal. E se a gente não enxerga isso, a gente não consegue compreender por que é que, de repente, fica tão fácil determinadas relações com países desenvolvidos serem enfatizadas, ganharem vantagem, como é o caso neste momento da relação com os Estados Unidos e da relação que possa impedir os BRICS de acontecerem. Claro, o problema dos Estados Unidos não é só que surja um banco novo, o problema está na moeda estadunidense. Você não pode incomodar o dólar. Você não pode, o dólar é a única moeda do mundo que não tem ouro como sustentação. A sustentação do dólar é a garantia de que ela seja a moeda internacional. E aí, se você faz um banco internacional para concorrer com o Banco Mundial, com o FMI, o que vai acontecer? Esse banco não vai fazer reservas em dólares, vai fazer reservas em outras moedas, nas moedas dos países que constroem esse banco. E o dólar fica em xeque. E isso coloca mais uma vez os Estados Unidos em polvorosa. E não são poucos os esforços que os Estados Unidos têm feito nos últimos anos para garantir que o dólar não seja questionado.
ele pode invadir países, pode derrubar presidentes, ou como diz o candidato à presidência dos Estados Unidos, o Sanders. Ele é candidato pelo Partido Democrata, que é o partido do atual presidente dos Estados Unidos, e o Sanders diz assim: nós não podemos continuar no nosso país fazendo o serviço de desestabilização de governos democraticamente eleitos para garantir os interesses econômicos dos Estados Unidos. É o próprio candidato Sanders que está lá concorrendo com a Hillary Clinton nos Estados Unidos. Então, se o Sanders sabe o que nós estamos vivendo, não faz sentido que nós não saibamos o que os Estados Unidos querem conosco. Nós podíamos nos perguntar como que a conjuntura impacta na vida da profissão psicologia. Vou dar um exemplo assim que pode concretizar um pouco isso. Vejam, nós vínhamos tendo no Brasil, participando de iniciativas como psicologia, como profissão, de iniciativas que eram referentes à expansão das políticas públicas no Brasil. Claro, isso é financiado com recursos públicos, isso é um gasto governamental. Mas esse gasto governamental, o que ele conseguiu fazer? Por um lado, ele fez o resgate, do ponto de vista macroeconômico, de dezenas de milhares de pessoas que estavam à margem da sociedade e foram incluídas na vida social. Essa inclusão se deu pelo ramo econômico, vamos dizer assim, as pessoas tiveram uma melhoria na condição de consumo e passaram a poder consumir coisas com diversos programas governamentais. Mas eu queria dizer que, para nós da psicologia, principalmente, essas pessoas deixaram de ser um número de pessoas afetadas pela economia e passaram a ser seres humanos com nome. Então, pela primeira vez no Brasil, nós tivemos a condição de que as pessoas pobres sejam cidadãos que têm nome, endereço, podem ser conhecidas, quantos filhos têm e tal, que está lá no Cadastro Único da Assistência Social. Que fica parecendo, é uma coisa para pobre, não, é uma coisa para cidadão. Os cidadãos passam a ser reconhecidos como tal pelo Estado brasileiro. E nós da psicologia entramos nisso como? Só na criação do SUAS, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, sem que nenhum sindicato, ninguém fosse lá bater na porta do Ministério de Combate à Fome para dizer tem que incluir psicólogo na unidade básica do SUAS, nós fomos incluídos ali e mais de 30 mil profissionais de psicologia foram contratados para fazer o trabalho do SUAS. E como o SUAS está em expansão, novas vagas estavam sendo criadas, estavam sendo postas à disposição dos psicólogos. Não para agradar os psicólogos, mas por quê? Porque nós conseguimos mostrar que nós éramos uma profissão em condição de contribuir para o desenvolvimento social. Então, se a gente somar os mais de 30 mil do SUAS diretos, porque ainda tem os indiretos, que são contratados por empresas não governamentais, instituições não governamentais, e se a gente soma os mais de 35 mil psicólogos do SUS, do Sistema Único de Saúde, nós estamos falando que mais de um quarto da nossa profissão, só nesses dois ramos de atuação do aparelho de Estado, estão prestando serviços à sociedade. Ora, vejam bem, se há 30 anos, 40 anos atrás, a nossa profissão era uma profissão que atingia no máximo 4% da população, como foi feita a pesquisa da Silvia Lezer de Mello. 4% da população tinha a chance de acessar o serviço de um psicólogo. Hoje é virtualmente impossível um profissional, um cidadão que em algum momento não tenha acesso ao serviço de um psicólogo no Brasil. E isso é a psicologia entendendo a conjuntura em que ela está sendo inserida, se preparando para atuar em políticas públicas, oferecendo serviço à sociedade e porque o Estado está fazendo isso. Agora, quando a gente tem o advento do governo provisório, esse governo que foi instalado pelo golpe de Estado no Brasil, a primeira coisa que eles fazem em termos de políticas públicas é fragilizar o SUAS. Já estão fragilizando. O SUAS não crescerá mais e tenderá a diminuir. E com ele, o espaço de atuação dos psicólogos. O SUS já está brecado por eles. E com essa aprovação que eles conseguiram fazer da desregulamentação das receitas da União, eles vão retirar dinheiro do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que são as três fontes de recursos do SUS,
eles vão retirar dinheiro desses espaços. Da mesma forma, estão retirando já o dinheiro da educação. Não farão isso com mais pressa porque tem eleições este ano. E eles precisam eleger prefeitos para preparar a próxima eleição presidencial. Então, o governo que está instalado, o problema deles não é que eles sejam contra a Dilma, ou que eles sejam... claro, é um problema do ponto de vista democrático. Agora, do ponto de vista das políticas públicas, o problema é que o desmonte que está sendo realizado só não tem mais velocidade, como tem na Argentina, como acontece na Argentina com velocidade, porque nós temos eleições daqui a 4 meses no Brasil e as pessoas poderão se recusar a apoiar os candidatos que sejam partidários do golpe de Estado. Então, mas lá na Argentina, nós estivemos agora no Congresso da ULAPSE. A fome virou tema na Argentina, porque lá, como não havia eleições no horizonte, apressaram este mesmo projeto de entrega dos interesses nacionais aos interesses estadunidenses e a fome virou o tema. A gente anda hoje na 9 de julho, que é a principal rua de Buenos Aires, e tem lá as faixas e cartazes dizendo a fome mata. Por quê? Porque a fome do povo estava sob controle por um governo com problemas, por um governo com dificuldades, com correções necessárias lá da Cristina Kirchner, sem dúvida, mas a fome estava sob controle. Agora, ela voltou a existir na Argentina e, vamos nos lembrar, do ponto de vista da conjuntura política, a fome é um instrumento de controle social e nós precisamos recusar isso. Não podemos aceitar que ninguém queira se utilizar da fome do povo como forma de controle sobre este povo. A gente pode se perguntar, como foi que conseguiram construir um acordo tão forte no Brasil de que era preciso dar sustentação para essa conjuntura adversa para o projeto de inserção social que o Brasil vinha vivendo? Como que isso foi construído? Queria conversar um pouquinho sobre os trabalhos de um colega latino-americano na Colômbia, o Edgar Barrero. O Edgar faz uma longa discussão sobre o terrorismo psicológico na mídia. O que ele está dizendo ali? A mídia passa anos, por vezes, no caso do Brasil e da Colômbia, ela passa anos apregoando um perigo iminente. Estamos vivendo um perigo iminente. Por exemplo, no caso brasileiro, que já teve desemprego de 20% da população, 19% da população, quase 20% de desemprego, e nunca a Rede Globo disse assim, que problema, que sofrimento, tratava como normal e razoável esse desemprego. Aqui no Brasil, agora, no ano passado, quando o desemprego passou de 7,2% para 8,6%, virou assunto de todos os meios de comunicação o desespero da população brasileira sobre o desemprego. Como que as pessoas vão viver? As pessoas não vão ter futuro. Ora, é um problema o desemprego? Não podemos negar. Não podemos aceitar o desemprego como uma política de Estado. Mas o jeito como nós fomos levados a achar que havia um problema muito maior do que estava instalado, e ao criar esse ambiente, isso ajudou com que a crise se aprofundasse, isto pode ser e deve ser chamado por nós como terrorismo psicológico por meio da mídia. Os meios de comunicação descaradamente faziam campanha pelo golpe de Estado. Descaradamente usavam informações, algumas mentirosas, outras verdadeiras, e tudo misturado, dando um gosto de força verdadeira para a coisa, que levavam a todos nós a termos medo do que podia acontecer no Brasil. E o Brasil, respeitado internacionalmente, com as portas abertas, vem aqui o governo chinês e fala, não, eu vou investir tanto, um montão de investimentos. Outros governos dizendo, não, nós vamos fazer o Brasil levantar dessa dificuldade momentânea que ele está vivendo. Aquilo tudo foi tratado como se fosse assim, o fim da história do Brasil. E nós brasileiros, que temos uma facilidade grande de achar que o Brasil não vai ter jeito de se resolver,
muitos brasileiros entramos nessa lógica de que não tinha saída para aquilo que a gente está vivendo, e aí é preciso dar o golpe, é preciso afastar uma pessoa e legitimar um governo que é um governo sem legitimidade, porque não é eleito, o programa que está sendo implementado não foi votado por ninguém, e aí ele vira legítimo pela necessidade, e essa necessidade criada pelos meios de comunicação que apostam no medo como sua ferramenta de trabalho. Aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, havia uma propaganda na convocação das manifestações contra o governo Dilma que dizia assim: o Brasil está morrendo. Dizia assim: o Brasil continua definhando. Ora, você saía para fazer compras, você não achava as coisas que você queria. Estava o mercado funcionando aqui em Santa Catarina sem problemas. Mas a propaganda consoante as matérias que saíam na imprensa nacional dizendo: o Brasil está morrendo, o Brasil está definhando. Isso é uso do medo para alavancar a política. E nós, psicólogos, temos a sensibilidade de perceber quando uma coisa está acontecendo. Infelizmente, participamos pouco do processo de debate social para apontar essa questão do medo, o uso do medo como alavanca da política e do uso do terrorismo psicológico para o convencimento político das pessoas. E a terceira coisa, no tema da mídia ainda que precisa ser considerada, é que houve um processo de assédio moral sobre quem pensasse diferentemente dos meios de comunicação. Então chegou um momento em que você não podia duvidar da informação ou falar: olha, mas isso não é assim, não foi assim que eu vivi. Havia um assédio moral, a intelectualidade estava assediada, os debatedores estavam assediados, as pessoas não tinham coragem de dizer: olha, eu penso diferente sobre isso, porque a suposição criou-se uma lógica de acusação sobre alguns setores da sociedade, e se você falasse assim: eu não concordo com esta ideia que está sendo apregoada, falar: mas é porque você é mais um desses corruptos, ladrões. Então, esse assédio moral se instalou no Brasil de uma forma que não era perceptível, mas nós sabemos enxergar isso. Nós da psicologia desenvolvemos escuta, desenvolvemos meios de compreensão dos processos e sabemos perceber isso. Podemos ter ficado quietos em vários momentos, mas sabemos perceber isso. E isso é o que nós tínhamos que agora nos preparar para fazer, que nos leva para a nossa quarta questão, que é: qual é o papel da psicologia diante da conjuntura? Então, primeira questão que nós podemos sempre estar oferecendo: nós temos uma escuta diferenciada, treinada profissionalmente, nós sabemos olhar uma matéria de jornal, nós sabemos olhar a composição das matérias, como se juntam as meias palavras, e nós percebemos isso. E nós podemos ajudar a sociedade a melhorar a sua leitura do contexto social, a sua leitura da conjuntura social e política. Uma segunda coisa, nós podemos oferecer para a sociedade uma perspectiva de compreensão dessas coisas, historicizar as posições políticas que aparecem, historicizar os projetos. Nós sabemos não ficar tão envolvidos com uma determinada visão, uma vontade política e dizer assim: bom, essa visão eu concordo com ela ou não, não me importa, mas como que ela se desenvolveu, como ela cresceu no nosso meio, de que jeito que ela ganhou corpo. Essa contribuição da psicologia é uma contribuição fundamental para que ela possa garantir, inclusive, a sua permanência como um ator válido, porque nesse momento a nossa tendência é deixar de ter a importância social que nós construímos na psicologia brasileira ao longo das últimas décadas. Por quê? Porque como agentes das políticas públicas, atores sociais que implementam políticas públicas, os nossos espaços estão sendo reduzidos e serão muito mais reduzidos se esse governo se mantiver e nós tivermos passado os processos eleitorais municipais. Passado o processo eleitoral municipal, se tem a manutenção do governo Temer, o que nós vamos ter? Nós vamos ter essa política, que é uma política de desmonte dos interesses sociais, desmonte da vontade social, com muito mais espaço para progredir. Notem, por favor, o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um programa que estava sendo desmantelado. Houve uma rejeição tão forte a isso que ele voltou, mas o desejo é desmantelar.
O desejo é vender o Banco do Brasil. O desejo é vender a Petrobras. Isso não é uma imaginação, está escrito nos documentos que o governo está levando adiante. Então nós vamos precisar nos preparar para entender esses processos, ajudar a sociedade a enxergar isso e não se deixar ficar assediada, não se deixar ficar amedrontada, não se deixar ficar submetida a terrorismo psicológico. Para nós da psicologia, sempre queda uma pergunta. Por que a gente devia se preocupar se o que está acontecendo no Brasil é um golpe de Estado ou não? Claro, se a pessoa é muito envolvida na política, ela corre riscos com um golpe de Estado. Mas a maioria dos psicólogos não correria risco. O problema é que a profissão corre risco no golpe de Estado. A profissão, que é uma profissão muito vinculada aos interesses da sociedade, é uma profissão vinculada à reafirmação dos direitos dos cidadãos. Quando você tem a quebra do Estado de Direito, como está acontecendo hoje, as consequências são imprevisíveis. Vão desde a negação dos direitos dos cidadãos menos favorecidos até a possibilidade da suspensão desses direitos pela motivação que seja dada pelo presidente ou por um ministro, pelo que seja, que diz assim, não podemos mais respeitar os direitos de cidadania. E hoje eles não estão sendo respeitados. Eles não estão sendo respeitados, por exemplo, quando você tem a implementação de um programa de governo que não foi votado nas urnas. O PMDB, que está no governo agora, e já estava no governo anterior, foi votado para fazer outra coisa. Então, o governo, ele é votado para fazer uma coisa, entra no governo e faz outra. Entra na presidência e faz outra coisa. Faz o tal da ponte para o futuro, que é o documento que norteia as ações do presidente Temer. Bom, este programa de governo não foi votado nas urnas e ali estão propugnados diversas iniciativas que suspendem garantias de direitos, tais como a gente vinha fazendo com as políticas públicas no Brasil. Vou dar um exemplo na área da defesa civil. Talvez os governos últimos do Brasil, esses governos aí do PT, tenham sido os piores governos em formulação de uma política pública de defesa civil. Não foram capazes esses governos de fazer avançar aquilo que já existia no Brasil antes de começar o primeiro governo do presidente Lula e, pelo contrário, desmantelaram várias iniciativas importantes da defesa civil. Contraditoriamente, nunca houve tanta proteção civil no Brasil. Por meio do Bolsa Família, por meio do Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o que foi que aconteceu? O programa de cisternas no semiárido nordestino. O que aconteceu? Nós tivemos uma seca extensa e das mais graves da história do Brasil nos últimos anos e nós não vimos retirantes no Nordeste. Nós não vimos aquilo que antigamente acontecia, hordas, grupos grandes de retirantes que invadiam cidades nordestinas para saquear supermercado. Pelo contrário, as pessoas continuaram as suas vidas, tocaram as suas vidas com mais dificuldade por causa da seca, mas tinham ali condição de sobrevivência e de manutenção da sua vida onde as suas raízes estavam lançadas. Ao mesmo tempo, a gente teve ventanias aqui no sul do Brasil, ou mesmo secas no sul do Brasil, que foram eram coisas desconhecidas nossas, mas com muito menos morte do que a gente tinha antes e com muito menos consequências sociais. São resultados das políticas públicas que resultam em proteção civil. Mesmo que a política de defesa civil não seja a melhor formulada, como do meu ponto de vista não foi a melhor formulada, é a que foi feita por esses governos, nós tivemos um forte incremento por meio da garantia de direitos, nós tivemos uma forte consequência sobre a proteção civil. E eu preciso alertar a todos nós sobre isso. Com as políticas de desmonte do SUS, da educação e de diversas iniciativas das quais a psicologia trabalha, ao longo do tempo que nós vamos enxergar isso. Tem uma enchente aqui em Santa Catarina, mortandade. Temos um problema de ventania, mortes. Temos um problema de seca, deslocamento de contingentes que não podem sobreviver no seu local de vida cotidiana. Então, nós precisamos entender que o nosso papel é garantir
lutar como profissão para garantir que os direitos sejam respeitados e o Estado de Direito seja fortalecido. Discutir conjuntura no Brasil, a gente faz quase como uma homenagem a um querido amigo morto este ano, o Marcos Vinícius de Oliveira. Marcos Vinícius foi uma pessoa que trouxe o tempo todo na sua intervenção para a discussão na psicologia o tema da conjuntura política e social. E ele tinha como tema central o tema da desigualdade social. O Marcos dizia assim: sem igualdade e sem democracia nenhuma paz é possível. Então eu queria alertar a mim, a você que está escutando e a todos nós na psicologia, que quando a gente aceita que a desigualdade vire um instrumento da política brasileira, e quando a gente aceita que a democracia seja aviltada, a gente está produzindo quebra da paz social. E é isso que a psicologia não pode querer. A psicologia tem que investir em fortalecer as condições de paz social por meio da garantia da igualdade social e da democracia forte e viva no Brasil.